Bom dia a todos. Estamos aqui hoje em mais uma live com o professor Anderson Fumax. Vamos falar aí sobre formação de preços, o equilíbrio entre estratégia, custos e rentabilidade, dando continuidade à live anterior que fizemos, mas mais focada para a parte de formação de preços na área de marketing. Agora a gente vai olhar mais por dentro, os números, e o professor Anderson vai se apresentar, mas tanto aqui pelo Teresópolis Convention, também em parceria com a Associação Rota Cervejeira, onde nós temos aqui a Ana Cláudia Pampilon, a coordenadora que está aqui presente, nossos associados do Teresópolis Convention, da Rota Cervejeira aqui presente, os convidados também do professor Anderson. Mas eu tenho uma rápida história para contar do professor Anderson para apresentar ele, né? Eu não sei quantos professores na área de matemática, de números, vocês se lembram do ensino médio de vocês, né? Eu acho que eu só me lembro de um. De outras áreas eu me lembro de vários outros. E o curioso é que na pós-graduação eu sempre, como coordenador, queria montar o melhor time possível, nada de panelinha, mas sempre o time que ia fluir, cheio de craques, que não ia me dar apurrinhação. E aí, conversando com o professor Décio Moraes, querido Décio Moraes, quem conhece não esquece jamais, né, o slogan dele. Ele falou assim: Maurício, seus problemas acabaram para essa área de finanças, de números. Vou te indicar o professor Anderson Fumax. Pô, Décio, maravilha, muito obrigado, porque é dificílimo achar um professor que agrade, né? É sempre a disciplina que é o calcanhar de Aquiles aí de problemas nos cursos de pós-graduação na área de gestão, é sempre a disciplina de matemática, de finanças. Enfim, só para vocês terem uma ideia, Anderson sempre foi um dos professores melhor avaliado nos cursos e ainda por cima os alunos pediam para ter mais aula com ele, né? Então, aquele pessoal que gosta de fugir de números gosta de ter aula com Anderson. Aquele pessoal que ama os números quer virar professor feito ele, né? Então, assim, cara, é uma honra para mim ter você aqui conosco, trocando conhecimento com os nossos associados, tá? Você é um achado do qual eu agradeço muito, professor Décio Moraes, e se eu tive sucesso na coordenação dos meus cursos de pós-graduação é muito devido ao meu time de professores, e você é uma das estrelas, tá? Que isso. Então, você resolveu um problema seríssimo que sempre eu tinha com a questão das disciplinas de finanças e reverteu, né? Reverteu que você passou a agregar, passou a chamar, passou a atrair e os alunos demandarem ainda mais. Então, assim, muitíssimo obrigado. Eu tenho uma gratidão imensa. Recomendo você a qualquer pessoa, a qualquer curso. E hoje aí agradeço. É papai, para quem não sabe, Anderson acabou de ser papai, deve ter 1 ou 2 semanas no máximo. Esse semana, tô até com o olho meu ainda, né? Um pouquinho. É isso aí, mas faz parte, são fases da vida. E obrigado novamente, seja super bem-vindo. Você tem a fala, eu vou lhe auxiliar com o chat, tá? Vou auxiliar as pessoas que têm alguma dificuldade para acessar a sala. E está sendo gravado, depois eu disponibilizo tudo isso para você e publico também na nossa rede social, no nosso YouTube do Vem Pra Terê. Tá bom? Muitíssimo obrigado e fique à vontade aí. Maurício, bom dia a todos, gente. Prazer aí recebê-los, prazer participar desse evento. Poxa, Maurício, ficou muito lisonjeado aí com as suas palavras. E saiba que você foi um dos melhores coordenadores que eu também já trabalhei. Assim, eu sempre falo isso para minha esposa e com algumas pessoas que eu sou mais próximo academicamente. Você conseguia resolver o problema dos alunos com muita objetividade, né? Então, assim, foi um prazer enorme realmente trabalhar com você. E fico feliz aí da gente ter feito uma parceria boa e continuar fazendo, né, a partir de agora, né, em outras frentes. Né? A gente tinha uma parceria boa na Estácio de Sá, mas a gente não deixou de ter, né, esse vínculo, né, que, independentemente de qual instituição nós estejamos, a gente sempre vai ter essa parceria. Eu também te agradeço muito pela responsabilidade, né, pela oportunidade que você me deu, porque foi a partir dali também que eu comecei a ingressar na Estácio de Sá em outras turmas, né? As pessoas foram solicitando mais aulas, né? Então foi um prazer mútuo, né? Então eu que agradeço a confiança de sempre, é um prazer
estar aqui com vocês. Bom, gente, então, primeiramente, bom dia a todos os participantes. Obrigado aí por vocês terem aceitado aí, tirar um pouquinho do tempo de vocês para a gente bater um papo. Na verdade, é um bate-papo, né? Porque a gente estava conversando, né, eu e o Maurício. Poxa, Anderson, vamos falar sobre formação de preços, né? O que você acha de falar de custos, né? Aí eu falei para ele, poxa, Maurício, vamos falar um pouco de algo um pouco mais amplo, né? Porque acontece, formação de preços é uma arte, né? Formar preços é uma arte, né? Então, ela envolve várias variáveis, né? Várias situações diferentes numa empresa. E o custo é uma delas, né? Então, eu propus e ele aceitou imediatamente. Vamos falar um pouquinho sobre formar preços, mas tentando estabelecer aqui alguma vinculação entre a estratégia da empresa, porque a formação de preços ela está vinculada, né, à estratégia da empresa, os custos, obviamente, né, que até tem o professor Lawrence aqui, se eu estiver falando besteira, Lawrence pode mandar ver nas perguntas, tá? E rentabilidade, né? Ou seja, a empresa, quando ela forma preço, ela quer ter lucro, né? Então, até que ponto ela almeja aquele lucro ou ela sacrifica um lucro em prol de uma formação de preço mais competitivo, enfim. Então, a ideia é trabalhar nesse sentido. Claro aqui que a gente não vai ter a pretensão de esgotar todos esses assuntos, né? Mas é um bate-papo para a gente refletir, né? Até por conta do horário, né? Todos têm os seus compromissos, né? Então, a gente tratou aqui de uma forma bem objetiva, mas, obviamente, tentando criar possibilidades de interação entre vocês e entre nós aqui. Bom, então eu vou falar um pouco sobre o equilíbrio entre estratégia, custos e rentabilidade na formação de preços. Bom, a minha apresentação, o Maurício já falou aqui, então eu vou passar meio que rapidamente aqui, né? Eu sou mestre em contabilidade, atuo no Ministério Público do Rio de Janeiro, sou perito contábil, estou de licença paternidade lá, por isso que foi possível fazer essa live hoje, né? Coordeno o curso de MBA e de Ciências Contábeis da Faculdade à Distância, Unileia. Publiquei recentemente 2 livros, foram 2 presentes que Deus me deu, né, de ter conseguido publicar 2 livros, um de FRS na prática e outro de Manual da Perícia Financeira. E leciono no CRC Rio, em cursos de pós-graduação e atuo na área de consultoria também. Bom, a minha ideia é falar o seguinte, gente. Em que situação nós estamos hoje? Se a gente for parar hoje para entender o mercado de trabalho, para a gente entender em que situação a gente está, a gente tem alguns fatores aqui. Tá? A gente vive num momento de pandemia, né? Na qual, principalmente na área sua, né, Maurício? Na área de turismo, né? Na área de entretenimento, né? Sofreu um baque muito grande, praticamente a atividade zerou praticamente. Né? Então a gente tem uma retração econômica, isso foi além, né? A gente tem outros setores também que foram muito impactados, né? Ou seja, tem uma retração econômica, a gente tem uma instabilidade política, infelizmente, né? Inclusive boa parte do nosso problema econômico é uma instabilidade política, porque a gente sempre fica ali olhando uma decisão tomada pela equipe do governo, que às vezes não agrada ao poder legislativo, não agrada ao poder judiciário, isso acaba gerando uma bola de neve, aí uma reforma tributária que era para sair mais rápido, isso não acontece, uma lei que poderia agilizar, né, a emissão de alvará ou abertura de empresa, a coisa não funciona, então a gente tem uma instabilidade política que afeta na nossa parte econômica. Né? E temos uma carga tributária alta e complexa. Né? Se a gente for parar para comparar a carga tributária brasileira com outros países do mundo, é algo absurdo. Né? Eu nem sou expert em tributos, né, porque eu acho tão assustador, né, os tributos aqui no Brasil, que eu deixo para profissionais aí que são capacitados para poder entender essa mecânica toda. Só para vocês terem uma ideia, foi feito um estudo dizendo que um trabalhador brasileiro ele gasta mais de 10 vezes, né, do tempo dele calculando tributos do que um trabalhador americano, por exemplo. Né? Ou seja, então a produtividade de um trabalhador brasileiro, só para isso, né, para a parte tributária, ela é muito menor.
eu fico muito mais tempo calculando imposto, apurando, porque eu tenho ICMS, eu tenho IPI, eu tenho PIS, eu tenho COFINS, eu tenho ISS, né? Eu tenho regime cumulativo, regime não cumulativo, eu tenho regime tributário, que é ou sou simples nacional, a gente vai até falar um pouco sobre isso daqui a pouco, ou eu sou lucro presumido, ou sou lucro real, né? Ou seja, o ICMS é um imposto que ele agrega, né, ao preço do produto e incide sobre toda a cadeia de circulação desse produto. Aí inventaram a tal da substituição tributária, que aí eu antecipo, né, o pagamento de impostos. Enfim, é uma confusão danada, né? Temos a burocracia brasileira, que é notória, né? Muitos procedimentos que poderiam ser mais céleres, a gente perde muito tempo para avançar numa abertura de empresa, até que hoje a abertura de empresa está até bem mais rápido, né? Mas em situações que poderiam ser mais rápidas. A concorrência, obviamente, ou seja, muitas pessoas que perderam seu emprego por algum motivo específico, estão empreendendo, né, passaram a empreender. Então, ou seja, o mercado tem mais concorrentes para determinados segmentos. Por exemplo, o segmento de cerveja artesanal é um mercado que está tendo muita concorrência hoje em dia, né, Maurício? Você que trabalha, né, diretamente com isso, né? Ou seja, muita gente está investindo em cerveja artesanal, né? As grandes empresas estão até de olho nisso, né? Estão até adquirindo. Oi? Preparam cervejas especiais também, as grandes empresas, e estão adquirindo outras artesanais, né, para poder entrar nesse mercado também. Exatamente. Então, ou seja, a concorrência ela está aumentando. Aí eu até posso falar o seguinte: a gente falou muito de globalização ao longo dos últimos 20 anos, né? Por conta da pandemia, a gente pode refletir um pouco aqui e colocar uma palavra até um pouco diferente, né? Será que vai haver uma desglobalização? Né? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque a globalização ela te permitiu, né, se a gente for parar para analisar, eu pegar dentro de um ciclo de produção, pegar várias etapas produtivas e eu poderia terceirizar isso. Eu poderia fazer alguma coisa na China, outra coisa em Taiwan, outra coisa, enfim, em países diversos. Agora, será que com essa pandemia, né, as empresas vão continuar terceirizando de forma mais detalhada seus processos de produção? Né? Será que elas não vão querer produzir agora no próprio ambiente operacional, né? Para não depender de terceiros, para não depender dessa logística que está complicada e que eu acredito que ainda vai demorar para isso se restabelecer? Né? Então, é algo para a gente pensar e até discutir isso. Né? A gente também tem aí a questão do atraso tecnológico. Embora existam empresas muito capacitadas, né, tecnologicamente, a gente está sempre um pé atrás, né? Está sempre um passo atrás, né, do Japão, dos Estados Unidos, né? Ou seja, a tecnologia 5G que, né, aqui no Brasil estão tentando emplacar, lá fora já existe há muito tempo. Né? Ou seja, quando tentaram emplacar a tecnologia 4G no Brasil, já existia há muito tempo lá fora. Né? Então, a gente tem esse atraso tecnológico. Né? Mas temos aqui, falando de mercado também, consumidores mais exigentes. Né? Ou seja, as pessoas passaram a ter acesso a mais informação e passaram a exigir mais, né? E querer pagar menos. Né? Olha que interessante, elas passam a exigir mais e passam a querer pagar menos. Ou seja, então, por isso que eu comento aqui que a formação de preços ela é uma arte. É uma arte no qual eu preciso estabelecer aqui um equilíbrio entre o custo que eu tenho para produzir, para vender aquele item, a estratégia que a empresa está seguindo e o quanto eu vou ganhar por aquilo. Né? Ou seja, como é que eu vou entrar naquele mercado? E ainda tem a questão da responsabilidade socioambiental. Né? As empresas precisam ser socialmente corretas, ambientalmente corretas, né? Para ter alguma vantagem competitiva. Então, essa contextualização que eu faço aqui para vocês. Aí, Maurício, aí eu até deixo à vontade, né, para as pessoas, dependendo do slide, que tiver alguma dúvida naquele slide específico, quiser também abrir, tá? Sem querer deixar. Assim, a gente vai abrir para a pergunta para o final, obviamente, mas se algum slide específico tiver alguma dúvida pontual, se quiser, você pode abrir também, tá? Não, perfeito. A Bruna Souza fez aqui já um comentário que o Ricardo Amorim fala muito sobre isso. Eu não sei qual foi o ponto exato, mas eu acho que foi na questão de você reduzir essa questão da globalização, né? De você desglobalizar. Isso. Né? Exatamente, ela colocou aqui, desglobalização.
Então, Bacana, bacana. que ela Então, concorda. a gente está discutindo isso, né? Bastante. Né? Ou seja, até que ponto atualmente vale a pena eu terceirizar toda a minha cadeia produtiva? Sai mais barato, mas será que a qualidade vai vir a mesma? Será que o prazo de entrega vai ser cumprido? Então, o pessoal de logística, que é conhecedor profundo disso, possivelmente está estudando firme, né, essa questão. Bom, e alguns dados aqui do IBGE, do Sebrae, só para vocês terem uma ideia, né? Apesar que, na maioria das vezes, vocês sabem dessa informação, mas elas é sempre bom serem divulgadas. Bom, 60%, né, por volta de 60% das empresas morrem, ou seja, elas fecham antes de completar 5 anos de existência. Então, se a gente for parar para pensar, quando eu abro uma empresa, eu não penso em parar em 5 anos, né? Eu penso em dar continuidade dela. Então, se a gente for olhar o total de abertura de empresas, né, o total de encerramento de empresas no Brasil, de uma forma geral, por volta de 60% delas, elas fecham antes de completar 5 anos de existência. Ou seja, muitas das vezes, sem sequer se pagar, né? Pagar o investimento que foi feito nela. Bom, e o Sebrae, né? E o próprio IBGE, né, por serem órgãos de pesquisa, por serem órgãos de fomento à economia, ao analisar os motivos desses encerramentos, identificaram que a falta de planejamento e a deficiência de gestão, né, são os principais determinantes da morte prematura das empresas. Ou seja, falta planejamento, falta gestão. Eu digo isso por conta própria, por quê? Porque, por ser contador de formação, eu vejo isso muito na prática. Às vezes o cara tem um feeling maravilhoso do negócio, mas ele não quer entender como ele pode melhorar o resultado dele, como ele pode minimizar desperdícios, reduzir custos, aumentar sua produtividade. Ou seja, muitas das vezes o cara tem um feeling, ele pegou de repente um negócio da família, ele já tem aquilo funcionando normalmente, e por algum motivo ele continua fazendo da maneira que ele achava que é o correto. Mas, enfim, existem as situações que são adversas. A pandemia, às vezes o dólar alto, às vezes eu importo insumos, enfim, eu tenho todo esse processo aqui. Por exemplo, hoje em dia não se fala mais de lucro, se fala de caixa. A gente até comenta sobre isso, a gente faz, às vezes, até algumas lives falando sobre isso. As empresas não estão mais interessadas em ter lucro. Como assim, professor? As empresas estão interessadas em ter caixa, porque o caixa é o que move a empresa, porque o lucro é um fato econômico e o caixa é um fato financeiro. Ou seja, é o caixa que vai pagar a dívida, é o caixa que vai remunerar os sócios, é o caixa que vai realizar mais investimentos na empresa. Ou seja, tudo isso eu preciso analisar. Aí eu falo depois de ciclo operacional, se a empresa conhece seu ciclo operacional, seu ciclo financeiro, tudo isso parece ser bobagem, mas tudo isso faz diferença numa tomada de decisão e muitas empresas acabam pecando, né, por não terem esse planejamento, essa gestão. E dentro dessas empresas que fecharam por algum motivo específico, a maioria, 80% desses empresários desconhece os custos dos seus produtos, por que pareça, eles desconhecem, porque eles acham que o custo é só o custo de produzir, existem outros custos inseridos nesse processo, e quase a metade deles reconhece que a formação de preço de venda dos seus produtos não é adequada. Ou seja, ou o preço é muito alto e ninguém consome, ou ele é muito baixo e ele não tem a margem de lucro necessária. Só para vocês terem uma ideia, eu moro aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se todos são do Rio, eu moro aqui no Rio de Janeiro, num bairro chamado Irajá, aqui, Vista Alegre, da Penha, né? São bairros próximos aqui. Aqui tem um polo gastronômico, onde tem vários bares. Obviamente, com essa situação da pandemia, os bares deram uma arrefecida. Então, o que acontece aqui? Eu conheço alguns proprietários desses bares e os caras me falavam: Anderson, eu não consigo entender porque meu bar só vive cheio e eu não consigo ver a cor do dinheiro. Eu falei: sério, cara? Um bar só vive cheio aqui e eu não consigo ver a cor do dinheiro. Aí eu perguntei para ele assim: pô, mas você sabe qual é o ticket médio aí dos seus clientes? Ele: o que é isso? Só para vocês terem uma ideia. Ele não sabia, em média, o quanto cada cliente dele gastava. Então, dali eu já vi que ele não tinha gestão nenhuma, ele não tinha essa informação. Aí ele tinha vários pratos lá de petiscos, enfim. Eu falei: você conhece a tua ficha técnica? Você sabe a ficha técnica dos produtos? Aí ele: cara,
Isso existe? Eu falei, existe. Ou seja, a ficha técnica, na verdade, por exemplo, lá, o cara faz lá uma porção de filé mignon com batata frita. Ele precisa saber o quanto ele gasta de filé mignon, quanto ele gasta de batata, ele precisa saber quanto ele gasta de sal, enfim, para fazer cada petisco, para saber o quanto ele vende, para saber o quanto ele precisa comprar, para saber quanto ele precisa ter em estoque, porque como ele não tinha essas informações, ele todo dia ia no mercado. Né? E como ele não tinha essa informação de estoque, ele todo dia ia no mercado tradicional, tipo Presunic, Extra, isso aí é mais caro, obviamente, porque tem que comprar na pressa. Ou seja, é falta de gestão isso, né? Ou seja, é falta de planejamento. Né? E a gente foi trabalhando isso aos poucos na atividade dele, e antes da pandemia ele já tinha uma mudança muito grande, ele já conseguia ver lucro, ele conseguia ver o quanto entrava de caixa, ele conseguia já gerenciar seus estoques. Ou seja, tudo isso é falta de planejamento e falta de gestão. Perfeito, gente? Então, reparem que quando eu falo de formação de preço, o nosso foco não é só direcionar para custos, porque é importantíssimo, né? Mas eu analiso uma coisa um pouco mais macro, tá? Que é o que a gente vai falar a partir de agora aqui, daqui a pouquinho. Bom, então quais são os fatores que influenciam na formação do preço? Claro e evidente aqui que existem outros, né? Aqui não estou esgotando aqui todos os fatores que influenciam na formação do preço, né? Mas eu coloquei aqui para a gente discutir algumas questões interessantes. Segmento do mercado. Qual é o segmento do mercado que aquela empresa atua? A gente vai abrir um slide só para isso aqui e vai discutir. Demanda do meu produto. Embora a gente, às vezes, não dê muita atenção para microeconomia, para macroeconomia, é muito importante os conceitos econômicos. Às vezes, o contador não quer dar o braço a torcer, não quer dar razão ao economista por algum motivo específico, ou vice-versa, o administrador também, mas a economia tem conceitos muito importantes que eu vou tratar sobre isso daqui a pouquinho. Obviamente, os custos e as despesas, né? Ou seja, a empresa precisa conhecer qual é a sua estrutura de custos, qual é a sua estrutura de despesas. A gente vai ver aqui que para atender a legislação, né, a gente precisa segregar custos e despesas. Mas, gerencialmente falando, tudo é custo. Né? O mais importante é dividir o que é variável e o que é fixo. A gente também vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Bom, uma outra coisa que influencia na formação do preço de venda, que eu acho que pouquíssimas empresas fazem, é analisar o ciclo de vida do seu produto. Ciclo de vida do produto ou do serviço prestado. Ou seja, desde que momento eu tenho gastos com aquele produto até depois da sua venda. Que às vezes as pessoas falam o seguinte, não, eu paro de gastar quando eu vendo. Nem sempre. E se eu tiver garantia, se eu tiver uma assistência técnica, se eu tiver que reparar algum produto. Ou seja, esse ciclo de vida precisa ser analisado. A estratégia comercial também faz toda a diferença para formar preço. Algumas empresas são mais agressivas, outras mais conservadoras. Então, que tipo de estratégia comercial a empresa vai ter para formar seu preço? Obviamente, a carga tributária fundamental na formação de preços, encarece o preço dos produtos, então a gente vai falar um pouco sobre isso, embora não seja a minha área, vamos dizer assim, de atuação no dia a dia, mas obviamente a gente pode discutir algumas coisas interessantes aqui. E a margem de lucro. A margem de lucro que aquela empresa ela avalia ser interessante na venda do seu produto. Ou seja, então a gente vai trabalhar aí com essas variáveis aqui que podem influenciar na formação do preço. Maravilha aqui por enquanto, gente? Qualquer dúvida aí é só falar, tá? Bom, falando de segmento de mercado, quando eu vou colocar um produto para vender ou quando eu vou prestar um serviço para alguém, professor, você ia falar de planejamento estratégico, de plano de negócios. Cara, mas é isso, o planejamento também tem a ver com isso. Ou seja, você pretende atuar onde? Qual segmento que você quer direcionar o seu produto ou serviço? Você quer atingir as classes A e B ou as classes C, D e E? Eu estou falando isso por quê, gente? Porque é muito difícil, eu não vou falar que isso é impossível porque mercado é mercado, mas é muito difícil um produto que atende a classe A e B atender concomitantemente as classes C, D e E. É difícil isso. Tá? Ou seja, eu vou atuar num nicho de alto mercado ou
eu vou atuar um nicho de mercado mais conservador, que eu pego uma quantidade maior. Né? Uma vez perguntaram, vocês conhecem, obviamente, a marca Mercedes-Benz, né? Uma marca famosa, né? Luxuosa e tal. Eles tentaram emplacar um carro no Brasil, não sei se vocês lembram disso, que era o Classe A. Né? Acabou que não vingou durante muito tempo. Né? E perguntaram para o dono da Mercedes-Benz se ele não tinha intenção de fazer um carro popular. Né? Mas eu faço. Ele, qual carro para você fazer? Ônibus. Né? Se for parar a pensar, todo ônibus tem a chancela, né, o chassi do motor da Mercedes-Benz. Né? Ou seja, então o cara ele quis atuar num nicho de mercado com pessoas que têm mais dinheiro. Ou seja, é um direito que ele tem. Né? Então, quando ele tentou emplacar um carro um pouco mais acessível, isso não emplacou aqui no Brasil. Pelo menos no Brasil não emplacou. Então, eu preciso entender qual é o nicho de mercado que eu vou atuar. Eu até brinco, né? Como eu gosto de cervejas artesanais, né? Graças a Deus, hoje em dia, eu posso dar o luxo de tomar uma cerveja um pouco melhor, né? Então, ou seja, existem os nichos de mercado. Existe o nicho da cerveja artesanal e existe o nicho da cerveja tradicional. Né? Ou seja, a cerveja artesanal normalmente tem aí uma qualidade superior por conta dos ingredientes que são trabalhados nela. Malte puro, né? Maurício, me dá um dose de cerveja aqui, tá? Quais os outros insumos da cerveja, né? São as leveduras, né? Isso, malte, água, lúpulo, né? Isso, lúpulo. Então, ou seja, tudo isso com uma qualidade melhor encarece o custo de produção da cerveja. Eu, por ser um bom cervejeiro, eu gosto de fazer esses turismos, né, de cervejas artesanais. Aí, uma vez, eu acho que foi em Gramado, né, tinha também alguns tours cervejeiros, e o rapaz estava me explicando a diferença de preço do malte puro, ou do lúpulo, enfim, né, dos ingredientes da cerveja artesanal para a cerveja tradicional. Né? Eu já bebi muita Antártica, muita escola na vida, né? Mas isso é uma escolha minha de começar a apreciar essas cervejas artesanais. Então, qual é o mercado que eu vou escolher? Né? O mercado que eu consumo muita cerveja, que a cerveja artesanal também você acaba bebendo menos, né? Você aprecia mais. Né? Ou você vai no mercado de cerveja artesanal. Né? Então, quando eu for montar meu produto, meu serviço, eu preciso direcionar a quem eu quero vender. Qual é o meu público? Perfeito, gente? Por exemplo, a própria Porto Seguro, né, que é uma seguradora famosa, ela tem, se vocês forem orçar, assim, obviamente quem tem aí bônus, né, de seguro durante muitos anos, vai ter um desconto razoável. Mas quem for fazer um seguro do zero, a Porto Seguro é uma das mais caras. Né? Hoje em dia, ela segmenta aqui as classes A e B, mas ela tem uma empresa subsidiária que é chamada Azul Seguros. A Azul Seguros é do grupo Porto Seguro, para atender essas classes C, D e E. Né? Por exemplo, a Copenhague. Né? A Copenhague, todo mundo sabe da qualidade da Copenhague, né? Do glamour da Copenhague. Quando a Cacau Show, né, começou a fazer sucesso no Brasil, né? A Copenhague ficou um pouco preocupada, né, num primeiro momento, porque o Cacau Show tem chocolates bons e com preços mais acessíveis. Aí fizeram um estudo de mercado perguntando para os consumidores da Copenhague se a Copenhague fizesse produtos mais acessíveis, se esses consumidores continuariam sendo fiéis. A maioria falou que não. Eles querem que a Copenhague continue colocando produtos mais sofisticados. Então, a Copenhague teve que criar uma subsidiária chamada Brasil Cacau. Né? Ou seja, a empresa Brasil Cacau, na época, era da Copenhague. Né? Ou seja, criou um nicho de mercado para atender as classes C, D e E. Então, ou seja, quando a empresa vai formar preço, quando ela vai colocar um produto direcionado, ela precisa entender qual é o segmento em que ela atua. Maravilha, Anderson, o pessoal aqui tá se manifestando aí no chat, conversando. Você consegue dar uma olhada aí? Claro. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Exatamente. O Sandro falou o seguinte: outro exemplo foi uma loja de utensílios famosa no Rio, tentou implicar, né, ou emplacar, né, um produto na Zona Norte, teve muito insucesso devido à falta de pesquisa prévia da população local. Você consegue falar qual foi essa loja, Sandro? O Maurício aqui, lúpulos importados. Né? Nem sempre somente a qualidade, mas especialmente da quantidade que compram. Perfeito aqui.
A Bruna, vende menos, mas o valor vendido é maior. Vende mais, mas o valor vendido é menor. Mais ou menos essa lógica? A ideia é essa, Bruna. Eu vou até comentar sobre isso mais à frente. Quando eu falo de margem de lucro, a empresa ou ela trabalha com margens apertadas, mas trabalha com quantidade, ou trabalha com a margem maior. Ou seja, aí eu preciso ter um valor agregado do meu produto maior, que a gente vai falar sobre isso, que é o valor percebido pelo consumidor. Qual é o valor percebido pelo consumidor naquele produto? E o Francisco botou aqui, são as marcas de combate. É isso aí. Elas vão se combatendo, entre elas aí. E chamamos de cerveja comerciais não de combate. Mesmo as artesanais têm cerveja de combate. Isso é verdade. Ou seja, então, esse tipo de discussão ela vale para qualquer segmento. Qualquer segmento. Então, as empresas, por exemplo, eu trabalhei muitos anos na Casa Granado. Se vocês conhecem a Casa Granado, centenária Casa Granado, que sempre ficou famosa pela produção de polvilhos, antissépticos, os sabonetes da linha BB. E hoje em dia a Granado tem vários produtos sofisticados. Não sei se vocês têm a rotina de olhar os preços de alguns produtos específicos. A Casa Granado tem várias lojas próprias no Rio de Janeiro. Uma emblemática é uma que fica em frente ao CRC do Rio de Janeiro, ali na 1º de março. Uma loja antiga, famosa. A Casa Granado, durante muito tempo, era um produto... os produtos da Casa Granado eram produtos com valor agregado muito baixo. Mas, com o passar do tempo, percebeu-se que os produtos que eram empregados eram produtos de qualidade, produtos que eram socialmente corretos, produtos ambientalmente corretos. Isso começou a gerar um valor agregado muito maior nos seus produtos. A empresa começou a investir muito em embalagens. As embalagens da Granado são frequentemente citadas em revistas, ganha prêmios de embalagem. Ou seja, então ela começou a sofisticar o processo de produção do seu produto, de embalagem, de comercialização. E hoje em dia eu posso dizer a vocês aqui que os produtos da Casa Granado são feitos para as classes A, B e C no máximo. Claro que classe D e E pode comprar, mas se vocês forem olhar, os produtos da Casa Granado não são baratos. Se você for olhar um sabonete Protex, por exemplo, que é R$1, e o da Granado é R$2 e pouco, R$3. Ou seja, então, tudo isso foi o segmento que a Granado escolheu hoje em dia atuar. Hoje em dia, a Casa Granado faz parcerias com as maternidades. Por exemplo, minha esposa teve filho há pouco tempo. A gente saiu com o kit da Granado da perinatal. Então, são parcerias que são feitas, são vínculos que são formados para atender a determinados segmentos. Maravilha aqui, gente? Perfeito? Bom, demanda. Quando eu falo de demanda, aí eu preciso analisar algumas premissas econômicas. Eu falo por mim, tá, gente? Porque na faculdade, até no mestrado, antes de chegar no mestrado, eu não dava muita bola para alguns conceitos econômicos. Mas no mestrado, o mestrado me fez toda a diferença na minha vida em enxergar que a economia é fundamental. Ela precisa ser olhada junto com a contabilidade, com a administração e com a finanças. Bom, então, para eu colocar um produto, para eu vender um produto, eu preciso ter pelo menos 3 certezas do meu produto ou do meu serviço vendido. Bom, o meu produto ou serviço é um bem normal ou é um bem inferior? O que seria um bem normal na economia? Um bem normal é aquele que a quantidade aumenta com o aumento da renda. Ou seja, eu avalio o efeito renda-demanda. Então, por exemplo, cerveja artesanal. Em tese, quanto mais renda se tem, a procura por cerveja artesanal ela vai aumentar. Eu estou dando um exemplo aqui, mas poderia ser um outro produto sofisticado. Por exemplo, uma carne maturada, por exemplo, uma carne de primeira. Estou aqui dando um exemplo de cerveja artesanal. Um bem inferior. O meu bem é dito como inferior na economia quando a quantidade demandada reduz com o aumento da renda. Então, por exemplo, se a passagem do ônibus continuar do mesmo valor e a renda aumentar, a pessoa vai de carro. Vai começar a ir de carro. Ou seja, então, quando a empresa vai colocar o seu produto, é preciso entender se
com o efeito do aumento da renda, eu vou ter mais procura ou menos procura. Então, por exemplo, carne de segunda aí no bem inferior, em tese, com o efeito da renda maior, né, a carne de segunda seria menos procurada. Né? Ou seja, então, são premissas econômicas que a empresa precisa analisar para formar seu preço. Uma outra premissa econômica interessante: o produto ou serviço, ele é um bem substituto ou um bem complementar? O que é um bem substituto? Ou seja, um bem substituto é aquele que, quando eu aumento o preço, ele aumenta a quantidade demandada de outro produto. Então, por exemplo, se aumentar o valor da carne bovina, né, que a gente teve isso há pouco tempo, né, no final do ano passado, até o começo do ano, né, a carne aumentou demais, né, a carne bovina, né? A procura por carne de frango aumentou. Né? E bens complementares, o aumento do preço de um produto gera queda na quantidade demandada de outro. Então, por exemplo, graças a Deus eu não sou viciado em café, né? Mas vários amigos, né, são viciados em café, gostam muito do cafezinho. Então, se o café aumentar muito, o pessoal vai deixar de comprar e vai deixar de comprar açúcar, ou vai comprar menos açúcar. Por quê? Porque o açúcar faz parte, né, do café. Né? Quando for, tudo bem, tem gente que toma café sem açúcar, mas normalmente é o café com açúcar. Então, se o preço do café aumentar muito, possivelmente eu deixo de comprar o açúcar também. Então, isso faz toda a diferença na hora de colocar um produto no mercado, para colocar um serviço no mercado. E, por fim, eu poderia ficar falando aqui várias horas sobre premissas econômicas, mas não é o caso, tá? O seu produto ou serviço, né, que ele é ofertado, ele tem uma demanda elástica ou inelástica, né? A elasticidade ela tem a ver com a relação entre preço e demanda, né? Que a gente sabe que normalmente quando o preço aumenta, a demanda tende a diminuir, normalmente. Né? Isso é uma situação clássica aí da economia. Obviamente vai depender da oferta também, mas preço e demanda normalmente tem essa particularidade. O que seria uma demanda elástica? Bom, produtos supérfluos, serviços supérfluos, né, normalmente tem uma demanda elástica. O que seria isso? Um pequeno aumento no preço. Eu tive 5% de aumento no preço. Provoca uma grande variação ou uma grande redução na demanda. Né? Ou seja, vamos imaginar o seguinte: a minha net aumentou 5%, ou a net aumentou 5%. Né? Que a net, se for ter por assinatura, a gente considera um serviço supérfluo, vamos dizer assim. Né? Principalmente aqueles canais que são adicionados, o canal Combate, Premiere, enfim. Né? Se houver um aumento de 5% no preço desses adicionais da TV por assinatura, a minha demanda retraiu em 10%. Ou seja, então eu tenho uma demanda elástica. E uma demanda inelástica? Esse, normalmente, é para produtos ou serviços que são essenciais. Né? Ou seja, uma mudança significativa do preço ou não provoca quase nenhuma variação de demanda ou provoca pouca. Por exemplo, feijão. Eu não vivo sem meu feijão. Né? Então, sei lá, se aumentar 10% o feijão, possivelmente eu vou continuar comprando feijão. E eu vou deixar para não comprar ou para comprar menos produtos ou serviços supérfluos. Tudo bem para vocês aqui, gente? Então, parece ser bobagem isso, mas isso faz toda a diferença. Ou seja, qual é o segmento que eu estou entrando e a análise desses produtos ou serviços. Ou seja, de que forma o mercado reage, né, a aumentos de preço. Né? Enfim, tudo isso precisa ser considerado na formação do preço. Bom, o próximo item, né, que eu espero não esticar muito aqui, que é um dos mais importantes, custos Anderson, e despesas. Opa! só para você beber uma água aí e eu fazer um comentário aqui, né? Perfeito. Ainda a atividade econômica do turismo, né, não é considerado um bem essencial, como você está falando aí, né? Vamos dizer que fosse como algo supérfluo, né? Algo extra. E tenta-se muito na atividade econômica do turismo colocar que a atividade é sim um bem de uma necessidade essencial devido à necessidade do ser humano de ter lazer, de ter entretenimento, né? De poder viajar. Eu trago só essa reflexão aqui, porque temos muitos aqui que atuam nessa segmentação de turismo, nessa área de turismo,
Então, porque é uma coisa importante para poder saber assim, mas eu sou elástico, inelástico, né? Qual é a minha demanda, né? Perfeito. Como é que são essas questões? Então, eu trago só essa reflexão para que a gente possa pensar nisso daqui, né? Não é verdade. E como você falou, com essa crise aí da quarentena, da pandemia, a atividade turística deve ser uma das últimas, ou talvez penúltima, né? Eu digo penúltima porque a última acho que vai ser escola, né? A retornar de alguma forma, né? Então, fica só essa reflexão para todos que estão nos ouvindo aí, que estão pensando aí na sua formação de preço aí, na reabertura aqui pós-quarentena. Não, verdade. Boa colocação. Aliás, ótima colocação, Maurício. De fato, muitos entendem, né, que o lazer, o entretenimento, né, ele é um supérfluo, né, porque eu posso viver sem bem ele, né? Mas o fato da reclusão em casa me fez ainda olhar de forma diferente sobre isso. Todo mundo precisa de lazer. Todo mundo precisa do seu momento de entretenimento. Isso faz bem para o psicológico, faz bem para oxigenar, para melhorar as ideias, para você voltar melhor para a sua atividade de trabalho. Então, de fato, essa pandemia, essa reclusão em casa me fez ainda dar mais importância, né, à atividade de entretenimento, de turismo, né? Eu falo também porque eu tenho um investimento em Itaipava, né? Eu adquiri uma unidade, né, de uma parte hotel para locação, né? Assim, porque embora eu goste de mercado financeiro, eu sou muito conservador nos meus investimentos, né? Então do dinheiro que eu tinha guardado à época, eu fiz um investimento numa parte hotel em Itaipava. E até no passado ele trazia uma boa rentabilidade, toda semana tinha hóspede, né? E eu já estava indevidamente me acostumando com aquela renda extra. Claro, evidente que eu não gastava aquela renda extra, também guardava, né? Enfim. Mas eu já estava colocando no meu orçamento aquela renda. Olha que interessante isso, né? Se tornou uma coisa tão frequente. E de um tempo para cá, desde março, zero, né? Zero receita, né, disso, né? E eu tenho os custos fixos lá, né? O condomínio, água, luz e tal. E isso me fez refletir. Falei, cara, se para mim, né, foi um investimento que eu fiz, gerou esse impacto, imagina para quem vive disso, para quem trabalha diretamente com isso. Então, isso me fez refletir muito, muito mesmo sobre turismo, sobre lazer. Me fez respeitar ainda mais os profissionais que trabalham com isso. Né? Bom, mas falando em relação a custos e despesas, né, que é um segmento importantíssimo que muitos gestores, muitos donos de negócio não levam isso em consideração, não tem jeito, gente. Para produzir alguma coisa, para vender alguma coisa, a empresa tem gastos, né? E os gastos são divididos em custos e despesas. Tá? Teoricamente falando, eu tenho um professor expert, já publicou livro de custos, né? O Lawrence está aqui. Custos normalmente têm a ver com a atividade operacional da empresa, né? Ou seja, os custos têm a ver com a atividade fim da empresa, né? Então, por exemplo, numa cervejaria artesanal, né, os gastos envolvidos para a produção daquela cerveja, sejam eles diretos ou indiretos, variáveis ou fixos, são custos, né? E as despesas normalmente são gastos relacionados com o objetivo de gerar receita. Aí, normalmente, eu tenho gastos da área comercial, da área de vendas, da área administrativa e da área financeira. Bom, mas o mais importante é o seguinte, gente. Quando uma empresa tem gastos, sejam eles custos ou despesas, para fins tributários, para fins contábeis, eu, como contador, sou obrigado a segregar o que é custo do que é despesa. Por quê? Porque a contabilidade, a legislação contábil, ela me obriga a trabalhar com o chamado custeio por absorção. Tá? O que é o custeio por absorção? O meu produto precisa ter apropriado todos os custos. Então, tudo que eu tiver de custo variável e custo fixo, eu preciso apropriar aquele custo daquele produto. E olha que interessante, e na contabilidade societária, né, ou para atender a parte tributária, o custo só vai para o meu resultado, ou seja, eu só posso colocar receita menos custos, menos despesas, quando o meu produto for vendido, né, que é o chamado CMV, CPV, que é o custo de vendas. Enquanto o meu
produto não estiver vendido, ele é estoque ainda. Olha que interessante isso. Então, no primeiro momento, o custo ele é estoque. Quando ele vende, ele vai para resultado. E as despesas, por si só, já vão direto para resultado. Contabilmente falando, então é importante eu segregar isso. Mas gerencialmente falando, se a gente for parar para analisar gerencialmente é a informação minha, interna. Tudo é custo. Se for parar para analisar, tudo é gasto. Tá? O mais importante é a empresa analisar o que é gasto variável do que é gasto fixo. Isso é o mais importante para ela. Por quê? Porque o gasto fixo, o próprio nome diz, fixo, né? Ele se mantém inalterado por um determinado volume de produção. Então, por exemplo, as grandes cervejarias, as cervejarias artesanais, enfim, todo mundo tem algum negócio. Eu pago aluguel, eu pago salário, eu pago, enfim, eu tenho vários gastos que são fixos. Então, esses gastos já começam o mês gerando prejuízo para a empresa. Porque, independentemente do volume produzido, da atividade operacional, esses gastos já existem. Agora, os gastos variáveis, que são os custos variáveis, que são os insumos que eu utilizo na produção, a embalagem, a energia elétrica, se for o caso, né? A comissão da venda, o imposto sobre a venda, o frete que eu arco sobre a venda, esses itens que são variáveis, que eles são impactados a cada vez que eu produzo ou que eu vendo, estes que eu preciso tomar mais atenção. Por quê? Porque eles que impactam na minha lucratividade, na verdade. Que aí eu entro no conceito de margem de contribuição, né? Que a margem de contribuição, na verdade, é o quanto cada produto ou cada serviço que a empresa tem contribui para cobrir os gastos fixos que já existem e para gerar lucro. Então, a margem de contribuição de cada produto ela é essencial, né, para ser considerada nessa lógica. Então, existem produtos que vão gerar margens menores, mas vão ganhar na quantidade, e outros que vão gerar margens maiores e vão, né, ser vendidos de forma mais conservadora. Então, ou seja, o conhecimento dos seus custos é fundamental. Que a gente vai ver daqui a pouco aqui que muitas empresas formam preço através de custos. Só que o mercado atualmente forma custos a partir do preço. A gente vai mostrar essas duas análises diferentes. Ou seja, normalmente as empresas pegam o seu custo e formam preço. Mas o mercado ele pega o preço do mercado para formar custo. Então, é fundamental entender quais custos eu tenho, quais custos eu posso diminuir, quais custos eu posso, vamos dizer assim, deixar de ter. Perfeito, gente? Então, custos e despesas fundamentais aqui, obviamente, para a formação do preço de venda, porque se meu preço de venda não cobrir nem meu custo, estou tendo prejuízo. Então, não faz sentido algum, né, eu ter um preço de venda que não cubra os seus custos. Bom, avançando mais um pouco aqui, né, algo importantíssimo que poucas empresas têm esse discernimento, esse conhecimento. Bom, ao inserir um produto ou um serviço no mercado, é fundamental que a empresa, além de analisar qual é o segmento de mercado, além de analisar as premissas macroeconômicas, além de analisar os seus custos e despesas, ela precisa entender qual é o ciclo de vida daquele seu produto ou daquele seu serviço. Por quê? Quando eu falo de custo, quando eu falo de despesa, eu não posso me ater, né, apenas ao custo de produção daquele produto. Né? Porque existem outros gastos envolvidos para aquele produto, para aquele serviço ser disponibilizado, que são gerados muito antes da produção daquele item. Tá? Então, por exemplo, muitas empresas possuem gastos com pesquisa e desenvolvimento. Né? Ou seja, vamos imaginar aqui que eu tenha a possibilidade de criar uma outra cerveja artesanal, totalmente diferente do que é uma cerveja com champanhe, por exemplo. Estou aqui conjecturando, existe já, né? Cervejas com espumante. Né? Ou seja, eu preciso gastar dinheiro para pesquisar aquilo. Né? Não é considerado custo na contabilidade, né? Mas para efeitos gerenciais é gasto aquilo, é investimento. Né? E gastos para desenvolver aquele produto. Ou seja, gastos com pesquisa, que a pesquisa pode não dar em nada, e uma vez a pesquisa sendo favorável, gasto para desenvolver.
Uma vez eu desenvolvendo, pô, maneiro, esse cara aqui vai dar samba. Começo a projetar aquele produto, né? Ou seja, então eu tenho gastos nesse projeto, né, de produção. Obviamente, uma vez indo para o processo produtivo, eu tenho os gastos de produção daquele produto. Para vender, eu tenho os gastos com marketing, para publicar, para comercializar, para chamar a atenção dos consumidores, gastos para distribuir, né? E depois que eu vendo, eu tenho o gasto pós-venda, gente. Né? Eu tenho lá o saque, né? Eu tenho as garantias que eu dou. Então, ou seja, até que ponto as empresas olham o ciclo de vida desse produto, desde quando ele é pensado até o pós-venda. Né? Obviamente que a gente não vai ter tempo aqui de dar um case com essa informação, mas existem cálculos que eu faço o cálculo do custo já considerando todo esse ciclo de vida aqui. Mas quem sabe, né, Maurício, a gente faz um curso aí em breve, né? Que aí abranja aí todos esses cálculos de forma mais segmentada, né? Perfeito, perfeito. Né? Então, assim, é uma outra análise a ser feita, o cálculo do ciclo de vida, a análise do ciclo de vida do produto ou do serviço. Tá? E, em alguns casos, eu poderia até adicionar aqui, né, o gasto com desmonte, né? Ou seja, eu tenho máquinas pesadas para produzir alguma coisa e coloquei a máquina em algum lugar. Essa máquina vai me gerar um gasto no final da sua vida útil. Quanto eu vou gastar para desmontar, para desinstalar aquela máquina? Ou seja, tudo isso precisa ser considerado na formação do preço de venda. Tá? Bom, quando se fala em estratégias comerciais, embora também não seja a minha expertise, o Maurício é expert em parte comercial, em marketing, né? Eu tenho algumas possibilidades aqui de precificação, né? Ou seja, eu tenho aqui uma estratégia chamada de desnatação, né? Que ela envolve a fixação de um preço relativamente alto na vida de um produto. Por exemplo, kit gás, na época que o kit gás começou a ser vendido, era vendido por um preço alto. Por quê? Ninguém tinha parâmetro se era alto ou baixo, o preço era alto. Aí, conforme eu for ganhando escala, né, os concorrentes forem entrando, eu já tenho uma rentabilidade boa, eu vou diminuindo o preço. Né? Ou seja, é a desnatação. E o preço de penetração é justamente o contrário. Né? Para ganhar mercado, eu coloco um preço mais baixo para ganhar mercado. Aquela marca sendo conhecida, aquele produto sendo conhecido, começa a aumentar o preço. Né? Que as pessoas vão ver que é bom e eu não me importo de pagar um pouco mais sobre aquilo. Né? Eu posso ter o preço cativo, que é a estratégia de colocar um determinado aparelho a um preço baixo. Olha que interessante isso. Só que para funcionar, eu preciso de outros acessórios que compensem a falta de lucro no aparelho básico. Por exemplo, aparelho de Gillette. Isso é muito comum. Né? Ou seja, eu tenho um aparelho da Gillette, né, que ele é vendido por um preço e a margem de contribuição dele é muito pequena, mas eu preciso da Gillette para poder barbear. Né? Ou seja, então o que é mais caro é a Gillette, não é o aparelhinho. Né? Então são estratégias comerciais aqui. E o preço isca, né, que é um método de atrair cliente para comprar itens de baixo preço, com a intenção que ele compra outros com preços mais elevados. Né? De repente, colocando aí produtos que têm uma complementaridade perto do outro, liquidações que são feitas de um produto próximos a outros produtos. Então, são estratégias comerciais que podem ser já formações de preço diferentes. Anderson, só uma pausa aí. A gente tem bastante cervejeiros aí presentes conosco, né? E a gente está exatamente na discussão dessas estratégias, né? Sim, sim. Na Associação da Rota Cervejeira, a gente trabalha muito com a questão da visitação turística às cervejarias. Uhum. Né? E, no meu entendimento, né, a precificação muito deve ser feita nesse formato de preço isca. Tá? Uhum. Porque a grande estratégia que eu entendo para essas cervejarias artesanais é o reforço da marca. Né? Então, a partir do momento que o cliente faz a visitação à fábrica, ele conhece o processo de fabricação, ele vai dar mais valor ainda àquela marca e vai se fidelizar, provavelmente, a tomar aquele tipo de cerveja. Verdade, tá? verdade. Então, geralmente, essa visitação turística tem um preço super acessível, né? Mas no final o cliente acaba comprando na lojinha da fábrica, né, bastante produtos, né, e acaba se fidelizando com aquela marca e vai querer depois comprar na sua casa ou vai ter um delivery, vai procurar conforto da sua casa. Isso, no distribuidor que vai querer aquele tipo de marca e tudo mais. Então fica esse ponto aqui para colocar, né, para discutir.
Bom, deixa você avançar aí que eu tenho outros pontos aí, a gente vai conversar. Não, tranquilo, ótima a sua intervenção mais uma vez, porque eu falo por mim, né? Se eu gostar de um produto, né? Se eu entender o valor agregado àquele produto, eu vou querer comprá-lo sempre, né? Por mais que exista uma oscilação de preço, ou por motivos de mercado, ou por motivos de logística, muitas das vezes, né? Sim. Ou seja, então eu não abro mão, né, de um produto de qualidade se eu achar que vale a pena. Então, até o próximo item fala um pouco sobre isso. Uhum. Deixa eu avançar aqui, ó. Não, perdão, é o último item aqui de análise. A carga tributária, obviamente, ela influencia bastante no preço de venda, né? Ou seja, por quê? Porque eu tenho os tributos sobre as compras, né? Por exemplo, vocês falando de cerveja artesanal, eu tenho aí os insumos que eu adquiro para poder fazer as cervejas e eu tenho ali impostos. Eu tenho ICMS, eu tenho IPI, enfim, né? Eu tenho tributos que encarecem a produção. Né? Eu tenho os tributos sobre as vendas, então, também tem o ICMS, tem o PIS, tem o IPI, tem o COFINS. Se for prestador de serviço, eu tenho o ISS. Né? E eu tenho os tributos sobre os lucros ainda, né? Que é o imposto de renda, a CSLL. Né? Então, ou seja, nesse momento aqui, para a galera, né, que trabalha na área de finanças, né, que já conhece muito bem isso, mas para quem não a escolha do regime tributário da empresa é fundamental. Né? Por quê? Às vezes eu quero ser do Simples Nacional para tributar menos. Sei lá, eu quero tributar 6% lá, se eu sou de uma determinada faixa. Né? Mas talvez você possa não ter algumas compensações que você teria sendo de uma empresa de lucro presumido, por exemplo. Né? Ou uma empresa de lucro presumido, ela tributa sobre faturamento. Né? É uma presunção de lucro. Né? Então, se eu tiver muita despesa, muito custo, de repente nem o lucro presumido é uma boa ideia. Talvez seja uma boa ideia fazer o lucro real. Só que o lucro real dá mais trabalho, eu preciso de ter um contador para fazer. Né? Ou seja, então, o regime tributário da empresa vai impactar no custo tributário daquela empresa. Né? O regime de Simples Nacional, embora de Simples não tenha nada, né? Porque existem várias particularidades no Simples Nacional, eu acabo não podendo compensar o ICMS, o IPI, né, que eu poderia compensar, eu poderia recuperar alguns impostos, né, se eu tivesse que trabalhar num outro regime tributário. Então, essa análise do regime tributário da empresa é fundamental para entender o quanto o impacto tributário vai impactar no seu preço. Por quê? Porque o tributo impacta no custo, o custo impacta no preço. Né? E os tributos sobre venda também impactam sobre o preço. Então, olha que interessante. Então, a carga tributária ela impacta na entrada e na saída. Né? Então, a questão do regime tributário é muito importante também para formar preço. Outro Perfeito, ponto, gente? Anderson, o tributo, a carga tributária, ele é custo fixo ou é custo variável ou está nas duas coisas? Então, se a gente for parar para analisar, né, por ser percentuais específicos, né, dá a falsa impressão que ele é um custo fixo, uma despesa fixa, na verdade. Né? Só que o que acontece? Se for parar para analisar, se o tributo for sobre faturamento, né, quanto mais eu vendo, mais tributo eu pago. Né? Então, é uma despesa variável. Né? Embora o percentual seja fixo, né, dá a falsa impressão de ser fixo, mas se eu tiver que vender muito, por exemplo, vamos imaginar que a empresa tenha 30% de tributo sobre suas vendas. Né? Se ela vende 1 milhão, 300 mil é de impostos. Mas se ela vende 2 milhões, 600 mil reais de impostos. Sim, então, acaba sendo uma despesa variável. Mas você tem IPTU e PVA que a gente pode considerar como custo fixo. Aí são outros tipos de tributos que existem, que não são sobre o preço, né? A gente fala que esses tributos sobre as vendas são variáveis, né? Certo. Agora, esses gastos com outros tributos que não fazem parte diretamente, né, da venda, né, fazem parte da operação, aí eles são fixos. Né? IPVA, IPTU, aí eles são fixos. Mas os sobre a venda ou sobre o lucro, né, que dependendo do regime tributário, eles são variáveis. Perfeito. Maravilha? Perfeito? Uhum. Bom, em relação a margem de lucro, né, que é o que eu queria também comentar com vocês, né, ou seja, quando eu vou formar preço, a empresa precisa analisar o seguinte, olha, qual é a margem de lucro que eu quero? Né? Qual é a margem de lucro que eu espero, que eu estimo, que eu desejo?
Então, algumas empresas trabalham com margem de lucro baixa, aí eu ganho na quantidade, né? Vamos imaginar a fábrica do bolo, né? Tia Alzira, né? Eu, particularmente, eu sou um viciado em comer bolo da fábrica do bolo. Quase todos os dias eu tenho como pedacinho do bolo, né? Ou seja, eles ganham na quantidade. A margem de lucro é baixíssima. A margem de lucro unitária é muito baixa, né? Mas eles ganham na quantidade, né? Uma vez eu fiz uma pesquisa aqui nos estabelecimentos aqui perto de casa, os caras vendem 300 bolos por dia, né? Pelo menos, né? Em cada loja. 300, 400 bolos por dia. É bolo pra caramba, gente. Então, eles ganham na quantidade a mais de lucro, né? Ou pelo valor agregado, que é o valor percebido pelo consumidor. Isso é muito interessante. Quando a empresa normalmente trabalha no segmento de classe A e B, ela tende a ter uma margem de lucro pelo valor agregado, que é o valor percebido pelo consumidor. Ou seja, se o valor percebido pelo consumidor for maior que o preço de venda, ótimo, né? Por exemplo, a cerveja artesanal, que a gente fez agora aí a menção, né? Poxa, eu fui na fábrica, eu visitei, eu vi o processo de produção, eu vi o cuidado, eu vi todas as variáveis, né, que ensejam a produção de uma cerveja. Aquilo ali me gerou um valor percebido muito grande, porque eu dei a importância do processo de produção. Eu sei que os insumos são diferentes, são importados, são tratados de uma forma diferente. Então, ou seja, por mais que uma garrafa seja, sei lá, estou aqui chutando, tá? Uma garrafa seja de R$30, dependendo, né, da cerveja, talvez não seja caro para mim, que eu entendi o valor percebido, né? Ou seja, eu dei muito valor para a produção daquela cerveja. Então, ou seja, aí eu posso trabalhar com um valor agregado, uma margem de lucro maior. Talvez eu não venda em grande escala, mas eu ganhe no valor agregado. Eu costumo dizer, inclusive, que a comida japonesa, né, que é um outro segmento que eu aprecio muito, detestava anteriormente, né, mas achava aquelas coisas, comida crua, horríveis, né? Aí comecei a comer os fritos, para variar, né? Todo mundo inicia aí o japonês com frito, vai apreciando. Hoje em dia eu quase não como mais frito, né? Então, normalmente, a margem de lucro do japonês ela é alta. Por quê? Até porque os insumos, né, salmão, os peixes, né, eles oscilam muito de preço. Oscilam muito de preço. Então, o cara normalmente tem que manter uma margem de lucro muito alta até para absorver quando esses insumos tiverem essas oscilações. Porque aí não faz sentido, num rodízio de japonês, né, eu toda hora aumentar o meu preço quando o meu insumo aumenta. Isso não faz sentido. Eu perco o mercado com isso. Então, por si só, a margem das comidas japonesas são altas, né? Até para absorver eventuais oscilações de valor de insumos. Então, ou seja, a margem de lucro vai ser analisada por quantidade ou por qualidade, por valor agregado. Então, isso a empresa também precisa analisar quando for formar preço. Bom, aí eu vou falar aqui sobre 2 métodos de formação de preço, né, de forma mais prática, né? Um é o muito utilizado, né, que é o markup, né, é o mais conhecido que tem, e o outro é o custo meta, né? Pode ser aí talvez vamos dizer assim, pode ser uma novidade para muitos de vocês. Bom, quando vai formar preço, gente, uma empresa, obviamente eu preciso analisar se o meu preço cobre todos os meus custos, cobre todas as minhas despesas e gera o lucro que eu desejo, né? Ou seja, então muitas empresas acabam elaborando o preço através do índice markup, né? O índice markup é um índice que ali já são contemplados percentuais que já existem sobre o preço, independentemente de qual preço eu estiver falando, né? São percentuais já sobre o preço e eu aplico esse percentual ao custo, né? Aí eu chego ao preço, né? Como é que se faz isso, né? Normalmente existe um markup divisor e um markup multiplicador. Normalmente se utiliza o markup divisor. Como é que eu calculo esse markup divisor? Bom, eu tenho aqui o preço de venda. O que acontece? A gente brinca que o preço de venda ele tem que ter 3 grandes funções: cobrir gastos variáveis, cobrir gastos fixos e gerar lucro,
né? Ou seja, então, se eu for montar meu preço de venda, o preço de venda tem que ser sempre 100%. Por que 100%? Porque do preço, um percentual é para cobrir gasto variável, um percentual é para cobrir gasto fixo e um percentual é para gerar lucro. Então, o markup trabalha com a seguinte lógica. Bom, o preço de venda, que é esse percentual aqui, é 100%. 100% vai diminuir dos percentuais das despesas sobre o lucro. Eu não sei meu preço ainda, mas eu sei que existem percentuais sobre o preço. Mais, né, o percentual de margem de lucro. Tá? Ou seja, eu estimei 20% de margem do lucro. Vamos imaginar que eu tenha 50% aqui de despesas sobre o preço. Então, 50 mais 20 vai ser 70%. Então, 100% menos 70 vai dar 30%. Então, ou seja, do meu preço de venda de 100%, eu tenho que cobrir 70%. Logo, os 30% só podem ser os meus custos. Aí o custo eu vou ter que calcular. Aí eu faço uma simples regra de 3. Ou seja, o custo é X reais, né? Ou seja, se custo é X reais equivale a 30%, X equivale a 100. Então, na prática, como é que eu faria isso aqui? Ó? Por exemplo, vamos imaginar que do meu preço de venda, que é 100%, né, eu tenho 30% de impostos. Independentemente do preço que eu tenha, 30% são de impostos. IPI, ICMS, PIS, COFINS, somando todos eles, 30%. Toda vez que eu vendo, eu tenho 4% de despesa financeira. Né? Toda vez que eu vendo, eu tenho 6% de comissões. Né? E toda vez que eu vendo, eu quero ter um lucro antes dos tributos de 20%. Então, repare o seguinte, se o preço de venda é 100% e ele já está comprometido com esses percentuais aqui, ó, de impostos, despesas, comissões e lucros, se eu somar impostos, despesas, comissões com lucros, eu tenho 60%. Então, 60 menos 100 vai ser 40%. Então, 40% é meu custo. Então, eu achando o meu custo, o custo representa 40% do preço. Essa é a lógica do markup. Então, vamos imaginar aqui que o custo do produto seja de R$100. Então, esses 100 aqui representam 40% do preço. Logo, qual será meu preço? Meu preço é 100%. É uma regra de 3. Mas se eu for fazer o cálculo matemático, olha o que eu tenho aqui, ó. 100%, que é o preço de venda, diminui dos impostos de 30%, diminui das despesas financeiras de 4%, diminui das comissões de 6%, diminui da minha margem de lucro de 20%. Então, aqui dá 60%. 100 menos 60 vai dar 40%. 100 dividido por 0,40, o preço de venda, 250. 250, então, é o preço que eu poderia vender por o tal produto, que cobriria 30% de impostos, cobriria despesas financeiras de 4%, cobriria 6% de comissão, cobriria meu custo de R$100 e me geraria a margem de lucro de 20%. Olha a prova real que eu faço aqui. Ó. Qual é a prova real? Ó? Preço de venda, 250, que vale a 100%. Se eu tirar 30% de 250, que é os impostos, 75. Se eu tirar 4% de 250, despesa financeira, R$10. Se eu tirar 6% de 250, vai dar R$15 de comissão. Se eu tirar 40% de custos, vai dar R$100. 250 menos 75, menos 10, menos 15, menos 100, lucro de 50. Se eu dividir 50 por 250, os 20% aqui, ó, que eu estimei de margem de lucro. Então, só estou comprovando aqui que esse preço de 250, ele absorve, cobre todos os meus gastos e ainda gera o lucro que eu estimei. Perfeito? Agora, professor, ele é o mais utilizado? Sim, ele é o mais utilizado. Mas ele é o mais correto? Não sei. Aí precisa ter que analisar. Eu sei que vendendo por 250, ela cobre todos os gastos dela e gera o lucro que ela deseja. Agora, será que o mercado está apto a aceitar um preço de 250? Não sabemos, né? Então, existe aqui um outro conceito chamado de custo meta. O que seria o custo meta? Considerando que, dependendo do mercado que eu estou atuando, quem determina preço é o mercado, não é a empresa. Conseguem visualizar isso, gente? Ou seja, dependendo do mercado que eu estou atuando, quem determina preço é o mercado. Então, eu vou ter que fazer o cálculo inverso. O preço é o mercado que oferece, ou seja, é o mercado que está praticando. Então, eu vou ter que analisar qual é o custo que eu preciso ter para chegar àquele preço. Aí o cálculo é inverso. Isso é difícil.
Isso é difícil pra caramba, né? Mas é isso que as empresas precisam analisar. Bom, fiz o markup, beleza. O markup está dentro de 250. Será que o 250 o mercado aceita? Né? Se não, vou ter que fazer o inverso. Né? Vou ter que chegar no preço que o mercado aceita para chegar no custo meta. E o custo meta, na verdade, é o valor que eu preciso eliminar ou aumentar para que o custo atual do produto seja igual ao custo máximo admissível com base no preço que o mercado já está determinando. Tá? Para que não fique muito confuso, eu fiz um esqueminha aqui. Né? O que seria esse custo meta? Vamos pensar o seguinte, ó. Vamos imaginar que esse é o preço que o mercado está determinando. Ou seja, não foi eu que determinei o preço, é o preço que o mercado determinou. Preço que o mercado determinou menos a margem de lucro desejada, ou seja, porque o cara também vai estipular a margem de lucro dele. Então, preço-alvo menos a margem de lucro é o custo máximo admissível. Ou seja, qual é o custo máximo? Aí quando eu falo custo, é custo de despesa, é o gasto máximo, tá, gente? É o custo máximo admissível, porque o preço é o mercado que determina e aqui é a margem de lucro que eu desejo. Então, o custo máximo admissível é o custo que eu preciso ter. Aí eu vou pegar o custo máximo admissível e vou diminuir do custo que eu tenho atualmente. Aí eu chego ao custo-alvo. Né? Normalmente, as empresas têm um custo maior do que o custo máximo admissível. Então, por exemplo, olha o exemplo aqui, ó. Determinado produto é vendido por R$100. O mercado está determinando o preço, R$100. A empresa deseja uma rentabilidade de 10% sobre cada unidade vendida. Então, ou seja, preço de 100, rentabilidade de 10%, né, que dá R$10. Então, o custo máximo admissível é de 90. Como ela tem, analisando todos os gastos atuais dela, né, um custo de 93, qual é o custo meta? Qual é o custo-alvo? Reduzir em R$3 o seu custo, para se adequar ao custo admissível para poder vender a R$100. Conseguem visualizar isso, gente? Ou seja, é uma lógica inversa. Né? Ou seja, do mercado eu chego ao meu custo. Aí, professor, onde é que eu reduzo o custo? Onde é que eu minimizo isso? Aí é difícil, aí eu tenho que analisar. Qual é o meu custo variável, qual é o meu custo fixo, qual é a minha despesa variável, qual é a minha despesa fixa, o que eu posso cortar, o que eu posso diminuir, o que eu posso, enfim, o que eu posso terceirizar, se for o caso, enfim. Aí é analisar caso a caso. Né? Mas aqui é uma análise um pouco mais macro aqui. Ou seja, do preço eu chego ao custo. No markup do custo eu chego ao preço. Perfeito, gente? Bom, feito isso então aqui, eu tenho as considerações finais antes de a gente abrir para perguntas, tá? Então, a gente percebeu aqui, né, que a precificação ela é uma verdadeira arte no mundo dos negócios. Eu costumo dizer que precificar é uma obra de arte. Né? Por quê? Porque eu tenho que atender às necessidades da empresa, tenho que atender às necessidades do consumidor, tenho que atender ao mercado, tenho que atender à responsabilidade ambiental, social, enfim, é uma arte. Né? Principalmente quando eu falo de um mercado competitivo. Quando tem um mercado monopolista, aí é tranquilo. Né? Mas quando eu tenho um mercado competitivo, que é o que normalmente a gente está inserido, seja faculdade, seja cervejarias, seja hotéis, pousadas, ou seja, tem uma competitividade, né? Que existem vários produtos, vários serviços sendo ofertados e com características próprias. Então, o responsável por formar preços, seja o dono da empresa, seja o contador, seja o cara de finanças, seja o cara de economia, seja o responsável por formar preços, ele tem um papel primordial na geração de caixa da empresa e na rentabilidade do empreendimento. Né? Então, o objetivo dessa apresentação aqui hoje, desse bate-papo, né, foi mostrar para vocês os diferentes aspectos envolvidos, né, quando eu falo de formar preços, que ele não se trata apenas de aspectos financeiros, importantíssimos, obviamente, né? Mas não se tratam apenas disso, se tratam de estratégias de vendas, estratégias comerciais, análises econômicas, né? Nichos de mercado, né? Enfim. Então, o que acontece? A ideia desse bate-papo aqui foi justamente apresentar essas diversas variáveis que influenciam na formação de preços, né? Que podem ser úteis aí na tomada de decisão de vocês como gestores, de vocês como empreendedores e de vocês como profissionais da área de finanças ou pessoas que estão interessadas, né, nessa área de formação de preço. Bom, então, fico aí à disposição de vocês para responder
as perguntas. Espero que a apresentação tenha sido bacana aí. Foi um bate-papo, na verdade. Obviamente, a gente não abriu aqui, né? Por conta do tempo, obviamente, né? Mas só a parte de custos, pô, tem 5, 6 horas de aula, se tivesse que falar, né? Mas foi uma coisa um pouco mais objetiva. Montserrat falou aqui, ó, apresenta novamente o preço do markup, se possível. Com certeza. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ó, aqui no markup, né, se parte da premissa que, independentemente do preço que eu vá formar, existem alguns percentuais que já são percentuais sobre o preço. Então, o Maurício perguntou, mas os tributos são fixos ou variáveis? Né? Os tributos sobre as vendas são variáveis, mas os percentuais são fixos. Então, por exemplo, ó, se eu vender por 10, por 20, por 30, por 40 reais, os tributos sobre as vendas serão de 30%. Né? Despesas financeiras. Eu vou vender sempre no cartão de débito, cartão de crédito, as taxas de cartão de crédito, por exemplo. Né? Ou seja, toda vez que eu vender, eu vou pagar 4%, independentemente do preço que eu vá formar. Comissão. Se eu tiver vendedor, toda vez que eu vender, eu vou pagar 6% de comissão no vendedor. Se eu vender por 10, por 20, por 30, por 100, né, por 200, né? E se eu quiser estipular a margem de lucro, independentemente do preço, também vou estipular a margem de lucro. Então, reparem que esses percentuais eles já existem independentemente do meu preço. Então, se eu somar todos esses percentuais aqui no nosso exemplo, eu tive 60%, né, de recursos que já foram absorvidos pelo preço. E eu nem sei que preço é esse. Né? Ou seja, se eu vender por um preço X, 60% já é de destinação conhecida. Né? Então, os outros 40% vão sobrar para quando eu calcular o meu custo, né? O custo de produção, de fabricação daquele produto ou do serviço prestado. Então, eu faço uma regra de 3. Né? Então, ou seja, considerando que 60% do meu preço já está comprometido, o custo é 40%. Se o custo é R$100, né, qual é a ideia? R$100 equivale a 40%, X reais equivale a 100, porque 100 é o preço de venda. E se eu for multiplicar cruzado isso, né, eu tenho quem? 100 dividido por 40%, que aí vai dar R$250 aqui. Maravilha? Então, essa é a ideia aqui, né, de formar preço pelo markup. E o Maurício está perguntando o seguinte, ó, como é que eu chego no custo unitário do produto? Né? Aí, por isso que eu falei, essa questão do custo, né, já envolve outras situações. O que acontece? O custo vai depender, é produto ou é serviço? Né? Tem custo variável ou tem custo variável apenas ou custo fixo? Tem custo direto ou indireto? A empresa tem mais de um produto ou só um produto só? Ou seja, esse custo aqui, eu já coloquei como um valor cheio, mas claro e evidente que para se chegar a ele, eu preciso entender que produto é esse, qual é o processo de produção dele, quais são os fatores de produção que eu utilizo para chegar naquele custo. Porque quando eu tenho mais de um produto, eu preciso ratear meus custos indiretos. Né? Por exemplo, eu tenho um produto A, B e C, eu tenho custos indiretos que são utilizados para fazer os 3. Então, eu preciso pegar um percentual desse custo indireto e apropriar o produto A, outro produto B, outro produto C. Ou seja, então, o cálculo do custo-produto, nesse caso aqui, a gente não demonstrou, né? Porque aí foi um custo já aleatório, já dando como exemplo um valor total. Que aí dependeria de qual produto seria. Maravilha? O Maurício está falando assim, ó, marca logo esse custo de custos. Então, vou deixar para o Maurício aí depois, né, alinhar, se Deus quiser, mais para frente, um curso para a gente fazer. Fica comigo, Xará. Vamos marcar assim. Deus quiser. Aí o que acontece? Antes de abrir para perguntas, né? Então, de antemão, eu já agradeço enormemente ao espaço, né, que o Maurício me forneceu. Agradeço a participação de vocês, agradeço a atenção de vocês. E aí estão os meus contatos, tá? Minhas redes sociais, né? Anderson Fumax, Instagram, Facebook, LinkedIn e meu e-mail. Então, Maurício, deixo para você aí para fazer as honras da casa. Anderson, cara, sensacional novamente, né? Sou seu fã aí, conforme eu falei na apresentação. Eu queria colocar um ponto aqui que é importante para o pessoal que trabalha com turismo pensar, né? Primeiro, trazer uma questão que eu tenho visto nos grupos aqui do turismo, o pessoal conversando, como precificar? Eu volto a colocar o meu preço quando era antes da quarentena? Será que essas classes A, B, próprio C e D perderam renda e vão ter mais dificuldade de comprar o produto no preço que era anteriormente? Ou seja, aquela questão de precificação pelo mercado.
né? Perfeito, perfeito. Poxa, mas eu vou abaixar o meu preço, com isso eu vou desvalorizar a minha marca, né? Como é que vai ser isso? Então, é uma reflexão, eu não sei nem se você tem resposta para isso, mas é algo que a gente pode pensar e refletir, né? Eu já vi aqui, por exemplo, alguns hotéis falando assim, gente, não vamos abaixar os preços, vamos manter, porque senão nosso ticket médio vai cair muito e depois para fazer ele subir novamente é muito difícil, né? Bom, é a questão que os empresários estão vivendo, né? Sim, sim, sim. E o outro ponto que é fundamental na questão dos produtos turísticos, né, nos produtos e serviços turísticos, existe uma máxima que o nosso produto turístico ele é perecível no tempo, né? E aí eu vou dar alguns exemplos. Um assento de avião, o avião decolou, um assento de avião que está vazio, aquele produto estragou. Ele Sim, nunca mais poderá ser vendido. Muita gente não perfeito. entende isso. Mas como assim, Maurício? É o Então, custo perdido, né? Chama de custo, custo irrecuperável. isso, porque aquele assento, naquele voo, naquele dia, naquele horário, nunca mais vai ter. Ele não é possível estocar. Aquele assento Perfeito. sobrou, eu vou botar no próximo voo. Não, ele se perdeu. Tá? Então, por que eu estou falando isso? Nos hotéis, a mesma coisa. Um quarto de hotel que dorme vazio, aquele produto estragou. Ele nunca mais poderá ser vendido, aquele quarto de hotel, naquele dia. Verdade. Tá? Isso é importante pensar, porque quando você trabalha a questão da precificação, você pode ter, hoje em dia, muito falado na hotelaria, do revenue management, né, que é o gerenciamento dessa questão. Ele já tem uma estatística que naquela data é baixíssima a venda, ele pode jogar o preço lá embaixo para pelo menos pagar o custo fixo, né, Perfeito. para aquele produto não estragar, né? Então, fica essas reflexões aqui que podem ser visualizadas em diversos segmentos, em diversas áreas. Tá? Então, eu queria trazer esse debate, Anderson, se você tem alguma colocação sobre esses pontos aí também. Tá. A questão de retomada do mercado, né? Eu costumo dizer o seguinte: se para iniciar um negócio eu precisei fazer um planejamento estratégico, um plano de negócios, pesquisas de mercado, é como se eu estivesse voltando do zero, na minha opinião, tá? Ou seja, eu vou ter que entender novamente esse mercado. Eu vou ter que analisar novamente esse mercado. Então, as empresas que se dispuserem a fazer isso, elas vão sair na frente. Por quê? É um momento que a gente está passando que a gente nunca viveu isso. Né? Obviamente, existem retrações econômicas de segmentos específicos. Eu costumo dizer que o dinheiro ele não some, ele só muda de lugar, né? Mas dessa vez sumiu para vários cantos. Né? Enfim, as empresas precisam reavaliar os seus negócios. Até porque eu entendo que essa pandemia veio para trazer algumas reflexões para a gente, claro, evidente, e para que as empresas possam analisar o seu negócio como um todo. Será que manter uma estrutura grande de custo fixo nos dias atuais, daqui para frente, vai valer a pena? Será que as pessoas, num espaço de 6 meses a 12 meses, vão continuar se aglomerando? Né? Ou seja, por exemplo, eu tenho visto que, por exemplo, franquias do Starbucks, por exemplo, estão já projetando reduzir os seus espaços. Né? Por quê? Porque subentende-se que as pessoas vão ter mais receio em ficar locais fechados, em locais de aglomeração, ou seja, os espaços precisarão ser reduzidos. Então, esses processos deverão ser redesenhados para entender a nova mecânica que o mercado vai aceitar. Por exemplo, o shopping reabriu em alguns cantos, não é isso? O shopping já está aqui no Rio, tá? Eu não vou no shopping de jeito nenhum. Né? Assim, pelo menos durante um bom tempo, se eu puder evitar ir ao shopping, eu não vou. Tudo que eu faço, eu estou pedindo delivery. Tudo que eu faço, eu peço delivery. A coisa mais banal, eu estou pedindo delivery. Até porque eu estou com o bebê em casa, então é mais um risco que eu tenho. Então, algumas pessoas vão criar esse hábito de solicitar as coisas em casa, né? De ter menos interação, de ter menos aglomeração. Embora a gente saiba que alguns lugares já abriram bares, outras pessoas já frequentam, né? Então, é um momento de redesenhar os seus negócios.
né? Então, ou seja, é difícil aqui a gente bater aqui, não, vamos manter o mesmo preço, vamos diminuir o mesmo preço. Eu preciso entender, assim, se a demanda ainda vai existir, né? Se aqueles itens que eu vendia numa quantidade X vão continuar sendo vendidos, analisar se esse bem que eu tenho é substituto, é complementar, se é inferior, né? É isso que ele estava tratando agora, né? Sim. Redesenhar o seu negócio entendendo daquele público que já consome, se eles continuam mantendo o consumo, né? Isso que é muito importante. Por exemplo, lá em Itaipava, né, onde eu tenho essa parte hotel, a estratégia lá foi de manter os mesmos preços a princípio. Tá? Até porque não eram preços muito, pelo menos os meus, não eram preços muito exorbitantes. Né? A estratégia foi de manter os mesmos preços. Por quê? Porque o custo de manutenção é alto. Né? E entende-se que quem vai para Itaipava, para aquelas localidades, né, quem se predispõe aí, a princípio, não está com tantas restrições de recursos. Né? Então, a ideia foi tentar manter o mesmo preço. Tem locais, né, que reduziram abruptamente o preço, mas eu entendo que se eu reduzo abruptamente no primeiro momento, para eu retornar com o preço de origem, é mais difícil. É mais difícil. Né? Claro e evidente, no primeiro momento, eu posso criar mais opções. Por exemplo, uma diária na parte hotel, eu não dava café da manhã. O café da manhã era por conta da pessoa. Eu já dou café da manhã. Por que não oferecer um serviço, né, um valor agregado maior àquela estadia ou àquele produto, àquele serviço? Né? De repente, um mimo, eu compro lá uma caixa de bis, boto no quarto, compro lá uma cerveja, boto no frigobar, né? Mas eu mantenho o mesmo preço, porque eu tenho custos fixos ali. Né? Se eu tivesse uma redução de custos fixos, talvez eu pudesse diminuir. Eu tenho custos fixos altos. Então, eu preciso mostrar o valor percebido do meu produto, do meu serviço para o consumidor, para poder valer a pena continuar mantendo aquele preço. Então, essa é a minha análise. Perfeito, perfeito. É isso daí. Bom, nós temos mais alguma pergunta dos que estão presentes aqui na sala? Se tiverem, por favor, coloquem aqui no chat. E Anderson, assim, novamente, super mega obrigado. Já estamos aí com 1h30 do seu aulão, conforme um colega mencionou aqui, né? E sabia que ia ser sucesso, não tinha dúvida quanto a isso. Vamos então aí pensar nesse talvez num curso mais estendido em questão de custos, né? Sim. Para a gente montar isso e vamos trabalhando e discutindo isso. Em nome do Convention, eu também queria muito aqui agradecer as pessoas que puderam fazer o ingresso com doação, né, que ajudaram aí a cooperativa que está muito legal fabricando máscaras. Tivemos pessoas aqui nessa sala que fizeram essa doação. Muitíssimo obrigado. Isso é muito bacana. E queria também deixar o convite, né, conforme a marca que a gente utiliza, assim que liberar nossas barreiras sanitárias aqui, venham para Terê. Aproveito que o pessoal da Rota Cervejeira está aqui também, venham também para as cervejarias da Rota, que compõem os municípios de Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, Guapimirim, né, e Cachoeiras de Macacu. Então, são 5 municípios aqui da nossa região serrana. Né, somos uma região belíssima e estão todos aqui presentes. Temos algumas mensagens chegando aqui. Sandro, sim, o link já até coloquei aqui em cima, vai estar disponível. Deixa eu postar o link novamente no YouTube. A gente vai disponibilizar aqui, é o YouTube do Teresópolis Convention. Tá? Estou postando aqui para você. Legal, vou copiar depois. O Sandro ainda coloca aqui: professor, como você vê esse novo normal no rumo dos negócios? As empresas conseguirão levantar financeiramente? Né? Enfim, tá nesse ponto. Ele pergunta também se terá emissão de certificado. Posso fazer para você sim, Sandro. Eu já confirmei sua presença, ela já deu o check-in online para você. Francisco te dá parabéns, a Cristiane também te dá aí os parabéns, a Ana Pampilon também te dá aí muito boa apresentação. O meu xará Maurício Almeida, que é o presidente da Rota Cervejeira, também te dá aí os parabéns. A Maria Luísa também. Bom, sensacional, só elogios aí para você.
Que bom, gente. Obrigado aí pela participação, obrigado aí pela presença. Sandro, respondendo a sua pergunta, né, foi aquilo que eu comentei anteriormente com o Maurício, né? As empresas precisam redesenhar seus negócios, né? Não tem jeito, né? Alguns segmentos, infelizmente, não conseguirão se levantar num primeiro momento, né? Isso é uma coisa muito triste, né? Muito ruim, mas é a realidade, né? Mas cabe aos profissionais da área de finanças, né? E fazendo uma merchan aí, né? Um merchan para a minha área, né? Tentar, né? Colocar à disposição desses gestores, desses empreendedores, todos os seus conhecimentos, né? O governo acenou com algumas linhas de crédito, né? Para poder continuar mantendo a atividade operacional. Então, mostrar para aquele gestor, para aquele empreendedor, que ele pode pegar tanto de empréstimo, porque também eu preciso entender o seguinte, o quanto eu preciso, né? Quanto eu preciso pegar de empréstimo? Então, para eu saber isso, eu preciso me planejar, eu preciso fazer um planejamento de curto, médio e longo prazo, para entender os cenários que estão acontecendo, para eu saber o quanto eu posso pegar, até para saber se eu posso pagar aquilo, né? Ou seja, em algumas situações eu vou ter que postergar alguns tipos de pagamentos, né? Criar vínculos mais estreitos com os fornecedores. Os fornecedores também estão com dificuldade para receber, então possivelmente eles vão ter, vamos dizer assim, vão ser mais acessíveis para negociações, né? Empresas que possuem algumas atividades de trabalho que não são carteira de trabalho, como PJ, né? Estagiário, né? Algumas empresas estão acabando desligando, pelo menos, esses PJs, esses estagiários, enquanto não volta à normalidade para a contratação. Enfim, é planejamento, entender o ciclo financeiro da empresa, entender o ciclo operacional da empresa, entender qual é o segmento que aquela empresa atua, qual é o nicho de mercado, entender a demanda daqueles produtos, daqueles serviços, né? E redesenhar, né? A gente entende que num processo, numa situação dessa, que a gente vive numa situação de pandemia, tudo é aprendizado, né? A gente sempre se reinventa. Então, por exemplo, eu já dava alguns cursos online, né? Mas era uma coisa que eu pensava para daqui a 2, 3 anos. Hoje em dia, eu não me vejo não fazendo mais isso, né? Por vários motivos, né? Até um professor conhecido meu e do Lawrence, né? O Sameiro, né? Ele postou um negócio muito interessante recentemente. Ele, cara, eu não me vejo mais trabalhando presencialmente, porque, primeiro, eu gasto menos com deslocamento, né? Eu gasto menos com alimentação, eu fico menos exposto à poluição, eu fico menos exposto à violência. Olha que interessante, eu nem tinha pensado por esse prisma, Maurício. Olha que interessante isso, né? Exatamente, boa reflexão. Menos exposto à violência. O tempo gasto no trânsito, que era um tempo perdido. Exatamente, né? E eu produzo ainda mais, né? Então, a gente entende que o custo se torna menor. Então, o custo se tornando menor, né? Eu posso oferecer serviços com preços mais acessíveis ou com rentabilidades melhores. Por quê? Porque se eu não quiser mexer no preço, por algum motivo, eu tenho um custo menor, muitas das vezes. Então, a minha rentabilidade ela aumenta. Se eu precisar diminuir por forças maiores, eu não perco tanto, porque o meu custo está sendo menor. Então, são essas as reflexões que a gente faz aqui. Então, algumas empresas vão ter possibilidades de se levantar mais rapidamente, se elas tiverem essa noção de gestão, de finanças, né? Você como contador recente aí, né? Já praticamente tendo aí o seu canudo em breve, né, Sandro? Você vê bem isso. E outras empresas terão que se redesenhar, justamente por nunca ter tido planejamento, nunca ter tido gestão, né? Enfim, então são essas reflexões que a gente faz. A Mônica está falando aqui que ela está redesenhando o atrativo turístico, né? Artesãos da Estrada, para ser um lugar encantador e cultural. E não gostaríamos de abaixar os preços, pois estaremos colocando exclusividades na loja. É isso mesmo, né? Ou seja, colocando valor agregado, né? Fazendo com que o consumidor perceba o seu valor agregado. Por exemplo, sem querer ser chato, né? Fazendo vinculações toda hora lá a Itaipava lá, porque me vem na cabeça, por exemplo, todas as reservas que eu tinha, né, de março até agora,
eu pedi para não remarcar, perdão, eu pedi para não cancelar, pedi para remarcar, né? Por quê? Para ajudar, né? Para ajudar não só a mim, mas as pessoas que lá trabalham, né? Os hotéis, né? Não cancelem, remarquem. As coisas elas vão começar a funcionar normalmente, próximo ao normal daqui a um tempo. Né? Então, ajudem aos setores de turismo, né? Porque é muito importante isso. Então, por isso que eu falei, eu não abaixei preço, mas eu estou colocando ali serviços que podem melhorar, né, a qualidade daquela estadia. Uma cerveja bacana, um espumante, ou um chocolate, ou um café da manhã que não tinha, ou um voucher para uma massagem. Cliente consumidor, cliente empresa consumidor, ela é muito importante. E muitas das vezes a gente esquece disso, nessa relação. Né? A gente só pensa no preço, no custo, no valor, e a gente não pensa na relação. Essa relação, possivelmente, ela vai ser estreitada aí a partir de agora. Maravilha, Maurício? Maravilha, Anderson. Eu vou te liberar aí para você cuidar da sua esposa e do seu filhote aí recém-nascido. Como é que é o nome do filhote mesmo? Enzo. Enzo, muito bem. Vai Enzo. fazer bagunça com o meu Lucas. Agradecer a Se Deus todos que quiser. estão aí, que participaram conosco. Eu tenho certeza que foi muito bacana. E vamos dar continuidade. Então, só reforçando o certificado, eu vou fazer pela plataforma Simpla, todos irão receber. Tá joia? E mais uma vez, muito, 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 muito obrigado, Anderson. Eu assim, não tenho palavras para dizer a gratidão da sua dedicação de tempo nesse momento. E conte comigo aí o que precisar. E Obrigado, Maurício. venha para Terê, venha passear aqui, venha tomar uma cerveja conosco, né? Deus E quiser. passear aqui pela região serrana toda. Vai Realmente, ser um muitíssimo prazer. obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado a todos, tá? Sucesso e nos vemos em breve, se Deus quiser, em cursos, em palestras, enfim, na vida. Até tomando cerveja. É isso aí, show de bola. Obrigado, pessoal. Um ótimo dia para todos e uma ótima semana.